Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae está com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, que bom, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, não é? Ah, bom demais. E onde? Filé do Zezé, você já sabe. Filé do Zezé tem tudo que você pensa, imagina. É muito gostoso. De manhã, de tarde, de noite, tudo tem sempre uma frequência muito boa. E quando você quer, assim, principalmente no fim de semana, trazer a criançada, tem um parquinho maravilhoso aqui. Tudo de bom para você no Filé do Zezé. Então vamos ao nosso bate-papo de hoje com excelentes convidados. E eu começo com um assunto, que é um assunto que todo mundo devia sempre estar pensando muito, estar apostando muito, pedindo que as coisas aconteçam de maneira fantástica, porque faz parte da saúde de cada um, que é o saneamento básico das cidades. Eu estou aqui hoje com o Alexandre Lopes, que é o presidente da Verde Alagoas. A Verde Alagoas, que é uma empresa especializada em saneamento básico em determinadas zonas do estado de Alagoas. Nós vamos conversar com ele, porque eu não vou ficar explicando. Quem tem que explicar é ele mesmo, meu convidado, com muito prazer. Alexandre, como vai? Ô, Geraldo, prazer. Eu queria primeiro agradecer pelo convite. Não, para a gente é um prazer estar aqui para poder falar um pouquinho aí sobre saúde, sobre os investimentos da Verde Alagoas. Para seu público. Que bom. A gente é que tem sempre que agradecer, porque o nosso público precisa estar bem informado. A Verde Alagoas, ela tem uma situação geográfica, não é isso? Sim. Onde é que ela atua? Bom, a Verde Alagoas, a gente atua em 27 municípios aqui no estado. E a área de abrangência nossa é o litoral norte do estado, a partir do município de Barra de Camaragibe, que faz parte de Camaragibe, mas tem praia, até Maragogi e toda a zona da mata. E a zona da mata. E a zona da mata toda. Boa parte dela. Vocês estão com uma parte considerada nobre do interior do estado de Alagoas, não é isso? Sim. Agora, o que é nobre quando a gente fala em saneamento básico? O que é? Que trabalho danado que dá? Me conta. Então, o nosso trabalho, ele leva saúde para as pessoas, né? No final do dia, a gente, não tem a dúvida, ao levar água tratada e fazer a coleta adequada do esgotamento sanitário, a gente está levando saúde para a população, estamos levando melhoria para o meio ambiente, não é? Valorização imobiliária. Imagina, você ter tudo implementado. Exatamente, né? Exatamente. Então, a gente trabalha com esse propósito, ou seja, de melhorar a vida das pessoas. Agora, me conta uma coisa, diferentemente da que atua aqui na capital, você, no interior, é muito mais pioneiro, não é? Então, muita coisa, em muitas áreas, não é? Então, a gente tem um desafio muito grande, assim, porque a maior parte dos municípios não tem rede coletora de esgoto ainda. Exatamente. Então, a gente tem União dos Palmares, que é um município que tem rede coletora, já tem estação de tratamento de esgoto. Perfeito. Maragogi também tem uma parte da cidade que tem. E nós fizemos colocamos para funcionar algumas unidades de tratamento de esgoto, mas são de pequeno porte ainda. Então, o desafio nosso, claro que nós temos desafio em água, não é? Mas também o esgotamento sanitário é fazer o esgoto em praticamente todas as cidades. Agora me conta uma coisa, você me parece que é um pouquinho diferente da que atua aqui. Você trata a água e você fornece a água também? A gente tem uma característica do contrato, das 27 cidades, em 19 delas, a companhia estadual permanece sendo a CEAL, a antiga CEAL. Desculpe, a Casal. Isso, ela antiga Casal. Produzindo água e a gente compra essa água mensalmente para distribuir. Muito bem. Agora, em 8 municípios... Mas quem distribui são vocês. Somos nós. Isso. E em 8 municípios, a gente faz o ciclo completo. Então, a gente faz a captação, faz o tratamento e faz a distribuição.
Então, Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Bom, agora me diga uma coisa. Em relação a planejamento, qual é o planejamento hoje que a empresa tem a obrigação de fazer e a que ela faz espontaneamente também, porque tem que mostrar o seu trabalho, em relação ao desenvolvimento dessa questão de água e de saneamento? A gente tem um contrato com o governo do estado, não é? E o contrato ele tem alguns marcos que são importantes. O primeiro deles é a gente levar água para 100% da população até o 5º ano de contrato. Tá? Nós estamos completando agora o 3º ano, então temos em mais 2 anos finalizar todo o ciclo de investimento em água. De levar a água. A água para todas as pessoas das 27 cidades. E o esgotamento sanitário, até 2033, nós temos que fazer todo o esgotamento sanitário para atender... Das 27 cidades. Das 27 cidades. Não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Bom, é muito trabalho. É muita coisa. O que você encontrou, por exemplo, de distribuição de água? Você encontra que percentual? Então, a gente chegou aqui com uma área de cobertura próximo a 80 e poucos % de cobertura. Hoje nós já estamos em 93% de cobertura com água e investindo para chegar aos 100%. O que representa isso em termos de investimentos? Sair dos 80% para apenas 93%, 13%. A gente investiu em 2000, um pedaço de 2023, que a gente entrou no finalzinho do ano. 2024 foram próximos a 100 milhões e esse ano aqui a gente vai investir mais 160 milhões. E em 2025 a gente está começando agora, no último trimestre, a fazer esgotamento sanitário também. Esse trabalho é todo do governo do estado, em termos de... Segura para mim, é do governo do estado? Não. É investimento privado. Não é essa a pergunta. A pergunta é o seguinte, o governo do estado paga por isso, evidente. Na realidade, a nossa remuneração é através da tarifa. É através da tarifa. Da conta de água toda até a ela, população. Toda ela. Então é investimento mesmo. Investimento e não tem nenhuma contraprestação do Estado para pagamento para Verde Alagoas. Então eu sou obrigado a fazer uma pergunta a você. Quando a gente faz um investimento, a gente espera um retorno. Né? O que vocês esperam em termos de retorno? Então, o retorno é a longo prazo, né? Porque como todo contrato... Exatamente. Todo contrato de infraestrutura... Você primeiro faz muito investimento para você ficar recebendo. Por isso os contratos são longos, né? Porque você investe maciçamente até o 10º ano de contrato, 11º ano, não é que depois não tem mais investimento. Continua tendo, mas em menor proporção. E a sua remuneração é sempre da conta das pessoas. Perfeito. Então você tem que ter um período de depreciação e de amortização do teu investimento. E aí a gente já que está falando em interior, e não é brincadeira interior, e o pessoal é sério no interior. Sim. Mas eu quero saber o seguinte, qual é a inadimplência hoje em termos de retorno? É muito baixa. Muito baixa. Porque o que acontece? A gente tem uma característica, em alguns municípios, isso varia um pouquinho, porque tinham municípios que não existia a cobrança pelo fornecimento do serviço. Então a população não existia. Não existia a cobrança, a população não pagava. Então, mas também não existia o serviço. Também não existia. Então assim, era um faz de conta que eu cobro, que eu verdade. Então a gente começou a fazer os investimentos e criar a relação de fornecedor-cliente. Então, com o tempo, esses municípios levaram mais tempo para chegar numa curva de inadimplência, como os demais que já existia a relação de isso, já existia de isso. Então, a nossa inadimplência está dentro do número que era esperado por nós, para o momento, está em torno de 6% ao ano, que é um número já... Que faz parte do perfil do negócio. Sem dúvida alguma. Agora, o consumidor, de um modo geral, ele se manifesta a respeito de, puxa, eu estou recebendo minha água diferente. Ele se manifesta? Se manifesta. A gente tem depoimentos de pessoas que perceberam a melhoria na vida delas, né? Depoimento de pessoas que tinham que se deslocar para pegar água, por exemplo, em bicas. Não existia água em canal. Existia ou chegava com pouca regularidade, que fazia com que as pessoas tivessem que ter uma vida muito mais difícil do que você abrir a torneira e ter água na sua casa. Agora, eu tenho que lhe fazer uma pergunta, porque sempre existe uma briga entre a prefeitura e uma concessionária que tem que abrir buraco no meio da rua. Me diga aí, como é que é essa convivência de vocês com as 27 prefeituras onde vocês têm que cavar buraco? É uma conversa quase que diária, porque a gente faz o planejamento, né? A gente tem pessoas da nossa equipe própria que faz esse tipo de serviço, e também temos empresas que são terceirizadas, principalmente a parte de investimento. A gente faz contratação, como uma mobilização muito grande, a gente acaba contratando com empresas que a gente credencia e contrata. Mas
o que acontece? A gente faz o planejamento. Primeiro, antes de começar a fazer o buraco, a gente vai conversar com a prefeitura. Sim, sem dúvida. Né? Com a Secretaria de Obras, com o prefeito, para poder trânsito e organizar as coisas. Fazemos também comunicação porta a porta com as pessoas, onde vai ter a rua que vai abrir, passamos panfletando, explicando. Mas obra é um problema, porque a obra você tem que abrir buraco, faz barulho, faz sujeira. E normalmente a grande reclamação é que quando o buraco é tapado, não é tapado como a prefeitura quer. Essa sempre foi uma grande discussão, não é? Continua? Continua. E acho que isso não muda, viu? Certo. Mas, por exemplo, você tem que abrir um buraco numa rua que ela é de paralelepípedo. Sim. Você tem que fechar com paralelepípedo. Sim, né? Sim. Agora ela é de asfalto. Tem que o refazer asfalto que você usa é o que a prefeitura usou? A gente trabalha com usinas que... Para ter unidade. O produto é o mesmo. Uhum. Às vezes a dificuldade que se tem é quando você abre um buraco e você faz o reaterro desse buraco, a compactação é um... Demora. Então, assim, você pode fazer o asfalto, ele de repente ceder um pouco. Então você tem que voltar e refazer para deixar Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. É. Essa é uma grande reclamação que existe na capital. Então eu não imagino que seja tão grande quanto na capital. Mas ela existe. Ela existe. Isso aí não é fácil. E a gente está lá para atender. É porque você está na água. E o esgoto vai ter que fazer tudo de novo. Entrar no esgoto. Vai fazer tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo. Porque não dá para fazer junto. Tem que ser valas separadas, o planejamento é diferente. Então não tem jeito. Eu ia lhe perguntar exatamente isso. Não existe a possibilidade de caminharem paralelamente, não? Depende. A maior parte não, porque o esgotamento sanitário, diferentemente da água, a água é tudo tubulação pressurizada. Certo? O esgotamento, a maior parte é por gravidade. Então você tem que trabalhar com a topografia da região. É por gravidade, Não é 100% gravidade. Tem locais que é recalcado, que é bombeado também. Isso. Mas a maior parte é gravidade. Bom, a água que você está fornecendo nesses 27 municípios, ela vem de onde? Há diversos locais. A gente tem captação em mananciais de superfície, que a gente chama que são os rios, e tem captação de poço, água profunda. Então, a captação é um trabalho de vocês também? Em 8 municípios. Não é só levar, é captação também. Em 8 cidades é conosco a captação também. E nas outras? Nas outras é com a Casal. A Casal continua captando? Continua captando e tratando. A gente compra água tratada e distribui. E chega para você como? O ponto de entrega é geralmente um reservatório do município. Chegou nesse reservatório... O município. Passa a responsabilidade. A partir daí, a planta é sua. É isso. É melhor chegar no reservatório, mas só do que distribuir por um bocado de casa. Né? Não, chegando no reservatório, dali a gente cuida. Dali pra frente não é brincadeira, não. Agora, você falou uma coisa interessante. A Casal entrega a você nesses restantes municípios, né? Não, em 8. O 8 conosco, 19 com a Casal. 19 com a Casal. Ela entrega você tratada. Tratada. Bom, e os 8 municípios que são seus? Aí a gente que faz todo o ciclo. Onde é que é feito esse tratamento? Como é que é feito isso? Então, a gente tem, olhando os Palmares, a gente tem estação de tratamento de água. Lá a gente capta água no Rio Mundaú. Faz o recalque para uma estação e é feito todo o tratamento em estação de tratamento de água. Milagres também é o mesmo formato, a gente também capta em rio e trata em estação. Porto Calvo, idem. Mas tem municípios que é água de poço. A gente capta a água a 100 metros, 120 metros, faz o tratamento dela, geralmente com cloração, e é distribuído para... Eu ia lhe perguntar exatamente essa questão da cloração. Ela ainda existe ou existe um... Existe. Mas é válida até hoje? É uma condição sanitária. É para você garantir que a água não tenha micro-organismos. Mas independente disso, existe algum tipo de tratamento que seja feito paralelamente à cloração? Existe. Existe. Para água de poço, que é uma água que é com menos impureza, praticamente mineral, exato, é a cloração, tá? Agora, para água de superfície, você tem que fazer um ciclo completo de tratamento. Quando você capta a água do rio, ela vem com aquela cor mais turva, que além de cor, tem turbidez. Você tem que fazer um processo de tratamento que você tem a floculação, você tem a decantação e depois a filtração
para depois aplicar o cloro no Até final. porque tem uma mala educação do povo, né? Que não trata bem os rios. Então a água do rio já chega para você maltratada. É um reflexo Não é? do que acontece. É verdade. É um negócio muito sério esse, não é? Agora me diga, vocês fazem uma campanha de educação Sim. de uso da água e de uso da Tem. A gente sanitário? Nós temos 7 programas que a gente chama que é contínuo de educação socioambiental na empresa. Muito bom isso. Então, falar de 2 aqui que eu acho que é o lideração, é um deles, e o Nascentes do Amanhã é o outro. Lideração, a gente tem um mapeamento das lideranças dos municípios. O lideração é uma conversa organizada com as lideranças. Certo. Então ali é tratado diversos temas que são do dia a dia, tanto do que é o nosso serviço, o ciclo e a importância, como dúvidas de tarifa social, por exemplo, que a gente também tem a tarifa social que dá desconto de 50% na conta das pessoas, para quem se cadastrar. Qual é a média de conta hoje? Média. Conta média vai de R$70, vamos falar Por assim, aí. o número, R$70 a R$80 é uma conta média. É isso na capital e fora. Vocês não têm a capital, mas sabem. Mas o preço, a tarifa é semelhante na capital e onde a gente está trabalhando. Então, quer dizer, é um negócio que não é caro para, inclusive, cidadão saber que tem saúde, que passa a ter saúde. Não é verdade? Sim. O que eu não perguntei a você, meu caro Alexandre Lopes, que você gostaria que eu tivesse perguntado? acredito que acho que um ponto importante para falar é que a gente investiu muito em água até agora, continuaremos investindo em água ao longo desse ano e dos próximos 2 anos, mas estamos iniciando também investimento em esgotamento sanitário. Agora, no último trimestre, tem 3 cidades que a gente vai começar a fazer rede de esgotamento sanitário. Vamos lá abrir buraco no município para fazer o esgotamento. Claro, agora, tem que abrir, né? não tem jeito. Que vai ser Matriz de Camaragibe, Porto Calvo e Capela, né? Então a gente está na fase final já aí dos projetos para começar a execução. E é investimento 100%, né? 100%. 100%. Já a cidade não tem pinóia nenhuma de saneamento. Não tem. Como é que você ainda se pode pensar num negócio como esse? Loucura, né? Não pode acontecer. Vai ser uma transformação para o estado de Alagoas, eu posso falar como um todo, porque a maioria dos municípios está com parceiro privado com investimento acontecendo. O que é o correto. Né? No nosso caso são 27, mas tem as outras 2 empresas que estão fazendo os demais. Lógico. Vai ser uma mudança para o estado, uma transformação para melhor. Mas vocês têm 30% do estado na mão. É isso aí. 30%. O estado já é maravilhoso. Exatamente. Vai ficar mais ainda. É verdade. Né? Quando a gente conseguir chegar e finalizar tudo. Não, tem que acontecer e acontecer sempre. Eu vou pedir a você que volte sempre aqui para a gente ir mostrando a progressão do que vem acontecendo. Estamos à disposição e será um prazer voltar aqui novamente. Prazer foi nosso de receber você, Alexandre Lopes, presidente da Verde Alagoas. Bota na cabeça esse nome, é Verde Alagoas, hein? Tá? É saneamento básico e água, ok? Ok. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Tá bom? Obrigado. Vamos lá até os nossos comerciais e daqui a pouco a gente volta com mais um convidado. Tenho certeza absoluta de que excelente. Voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?
Pois é, voltamos aqui ao nosso bate-papo com Geraldo Câmara de hoje. Eu fico sempre feliz quando eu vejo a evolução das gerações, né? Há mais de 20 anos atrás, eu tinha prazer enorme de entrevistar um amigo meu, se tornou cada vez mais meu amigo, chamado Eduardo Tavares, que era procurador, é procurador de justiça, já foi inclusive o procurador-chefe, Eduardo Tavares, que eu prezo demais. Mas hoje eu estou entrevistando o Eduardo Tavares Júnior, que eu já começo a prezar. Tudo bem? Muito obrigado. Como mais vai uma vez, você? né? Prazer revê-lo. Obrigado pelo carinho. Meu pai também gosta muito do senhor. Eu sei. O senhor está no céu olhando pra gente. Cadê ele? Tá lá. Ele fala, manda um abraço pro Geraldo, que ele é meu amigo. Mas muito, eu gosto muito dele. Uma vez eu me lembro de um fato gozado, rapaz. Uma vez eu estava lançando um livro e Eduardo foi o primeiro a chegar. Quando eu cheguei, Eduardo já estava lá para esperar o lançamento do livro. É uma figura ele. Sou amigo de verdade. É uma figura maravilhosa. Eu gosto muito dele. E o filho saiu lá, né? Pois é, né? Estamos aí esse primeiro livro, né? Escrito. Um tema importante, atual. Muito importante. Vamos falar do tema que diz assim: escutar, cuidar e proteger. E estamos falando de uma atitude que deve ser tomada em relação a crianças e adolescentes, sempre. E como o assunto, às vezes, pode se tornar um assunto profundamente árido, o Eduardo Tavares Júnior conseguiu fazer um livro, que eu peço a você que me passe aqui, absolutamente leve e profundo. Dá para entender isso? Leve e profundo, mas escutar, cuidar e proteger contra a violência que ameaça crianças e adolescentes. Mas a maneira como ele botou, como ele colocou esse livro, como ele deu destaque aos tópicos importantes, foi fantástico. Me fala, Eduardo, me conta agora sobre o livro. Geraldo, aqui na verdade é um manual. Manual de Olha proteção. aí, tá vendo? Já mudou. Não é um livro, é um manual. Um manual por quê? Porque aqui a gente traz leis, dados estatísticos, né? Como crianças e pais devem prestar atenção e ficar atentos a tudo que acontece na internet, né? Como os criminosos agem, como as crianças devem agir, a quem denunciar, para quem pedir socorro. A gente trata de bullying, cyberbullying, empatia nas redes. Então a gente traz um manual completo para que pais, professores e principalmente os estudantes, os nossos jovens, por isso uma linguagem mais leve, eles tenham noção do que está acontecendo e como eles devem agir para se proteger. Por isso que eu digo que escutar, cuidar e proteger é um manual de segurança, onde todos deveriam, pelo menos, né, ter a obrigação de ler. Pelo menos aqueles que gostam e protegem seus filhos. Eu confesso a você que eu já li mais da metade. Maravilha. Não continua porque fico com outros livros paralelos que a gente tem que dar conta, não é? E mil coisas na vida para fazer, mas eu vou dar conta dele inteiro, porque ele realmente merece. E eu acho espetacular a maneira como você conduz. Me diga quais são hoje os piores problemas que assolam em relação a esse. Hoje o grande problema seria justamente os criminosos agirem, né, de uma forma muito inteligente, de uma forma que eles enganam nossas crianças, né? Nós que somos adultos somos enganados, né, nas redes sociais, com golpes, em grupos de WhatsApp. Imagina uma criança. Então, criminosos se valendo da astúcia, da maturidade de um bandido velho, eles agem com a inocência e a leveza sobre essas crianças, e dentro da internet, por exemplo, eles conseguem muito facilmente ludibriá-los. E essa forma com que eles enganam essas crianças é que nós temos que prestar atenção. Muito bem, vamos esmiuçar um pouquinho. Certo. Quais são as fórmulas principais que eles usam, se é que a gente pode dizer aqui? Uma clássica, né? Vou dar um exemplo clássico. Uma criança que quer ser jogador de futebol. Que quer ser jogador de futebol. Jogador de futebol. Então essa criança, ela segue algum jogador mais jovem, e aí os bandidos se inserem nesse meio, nesse universo, se passam por treinadores, se passam por outras crianças, dizendo assim, olha, eu jogo no time A, no time B, meu treinador, manda uma foto para mim, tira uma foto nua pra gente ver a sua estatura. E a criança enganada manda aquela foto.
O outro lado, o criminoso filma aquilo tudo, está tudo sendo filmado e mostra à criança o que está acontecendo. Diz, olha, eu tenho isso aqui seu. Se você não fizer o que eu quero, eu vou mostrar isso à sua família, à sua escola, aos seus amigos. A criança... Isso acontece muito, hein? Acontece muito. É mesmo. Isso é um dos crimes, né? Certo. Hoje é um dos crimes. Hoje está um exemplo que o senhor pediu. Eu vou dar outro exemplo clássico. A mesma situação, só que a menina quer ser atriz, modelo. Sim, na mesma coisa. Outra quer ser youtuber. Hoje está uma influência muito grande de influenciadores digitais, onde muitas crianças querem ser influenciadores. Então é um cenário para quem age dentro da internet de mão cheia para quem quer fazer o mal. E aí vem a questão de escutar, cuidar e proteger a figura dos pais, para estar supervisionando, fiscalizando, vendo de perto o que é que seus filhos estão consumindo, o que é que eles fazem nas redes. O perigo está muito mais próximo do que a gente imagina. Quando a gente era criança, os nossos pais... A gente não tinha isso. Não tinha. O perigo era as ruas. Exatamente. A rua escura, o carro preto. É verdade, é verdade. Hoje em dia o perigo está dentro de casa, está no celular, no quarto do seu filho. É verdade. E o responsável legal, seja ele qual for, tem a obrigação de cuidar e supervisionar e, principalmente, entrar no celular do filho e ver o que é que ele faz. É uma forma de amor, de carinho, e não de falta de privacidade. Agora, cada vez mais, essa questão da internet, do IA e por aí vai, ela está se aprofundando muito e se tornando mais perigoso ainda. Bem mais, porque da mesma forma que a IA chega para ajudar, em muitos aspectos ela tem uma forma positiva, do outro lado tem esse lado negativo, né? Você estava falando, por exemplo, do menino que manda uma fotografia. Uma fotografia é o suficiente para o IA fazer o que quiser. Sim. Miséria, muda tudo. Miséria. E uma vez na rede, uma vez publicadas essas imagens, acabou. Ganhou o mundo na internet, acabou. Então, uma criança que tem uma foto divulgada, uma imagem divulgada, todas as vezes que alguém vê aquela foto, vê aquela imagem, é uma vitimização por pessoa que olha aquele tipo de conteúdo. E aquilo ali se perpetua, até que você consiga controlar aquilo ali. Você fala em vitimização e, paralelamente, começa a acontecer também a adultização, que é outro problema sério que nós estamos enfrentando. Exatamente. Hoje essa adultização, ela está ganhando uma dimensão ainda pior. É verdade. Por quê? Porque a gente vê hoje pais irresponsáveis, muitas vezes, ganhando dinheiro em cima disso. Exatamente. Então era uma coisa que até então a gente não existia. Com essa publicização toda, né, da questão da adultização, muitas pessoas que não tinham esse viés passou a ter. Olha, esse negócio dá dinheiro. É criminoso. É crime, mas muita gente responsável faz. E devia ser classificado como crime hediondo. Mas vai ser. Eu espero que seja. A discussão está mais ou menos nesse sentido. Nesse sentido. Como todos os outros crimes que é ligado, já são hediondos, né? Abuso sexual, o feminicídio, infantil. Tudo isso por exemplo, você mandar hoje uma foto de uma criança nova para uma pessoa é crime hediondo. Ou seja, imagine você filmar os seus filhos para mandar para ganhar dinheiro na internet. Com certeza vai ser crime hediondo e as punições são mais severas. É verdade. Agora, me diga uma coisa, você toca nesse assunto também. Você tem o criminoso na internet, que se aproxima dele através da internet, mas você tem o criminoso doméstico também. E aí que é pior ainda. Que é pior ainda, e os dados são mais assustadores ainda. Recentemente, agora em agosto, foi publicado, né, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, onde os novos dados foram publicados. E esses dados trazem uma realidade pior do que a do ano passado. Ou seja, só para o senhor ter uma ideia, esse ano, né, na publicação... Olha, se me chamar de senhor de novo, a gente para o programa. Então, fechado? Tá, já. Para você ter uma ideia, ok? A cada 1 hora, 6 crianças são estupradas no Brasil. São 6 estupros por hora. Como é a história? 6 estupros por hora. A cada hora. Meu Deus do céu. 80% desses estupros ocorrem com pessoas ligadas à criança. 80 pessoas. Pode ser pai, pode ser vizinho, pode ser o tio. São pessoas que conhecem a criança, 80%. E 60% desses estupros ocorrem dentro da casa da criança. A que se deve isso, se a gente for para um estudo mais profundo dessa sociedade ou da humanidade de um modo geral? É uma boa pergunta. A que se deve isso? Porque você tem um pedófilo doente, né?
O cara que tem o CID mesmo, o cara tem uma atração por criança e isso é uma doença. Tudo bem, mas eu quero ser mais profundo, repare bem. Será que isso tem alguma coisa a ver com a mudança também na sociedade, onde o sexo virou banalidade de uma certa forma? A relação que era entre homem e mulher hoje é uma relação mais aberta e por aí vai? Como é a história? Eu ouso dizer que ajudou, mas não é só isso que faz com que esses dados sejam alarmantes. Na verdade, eu tenho a impressão que isso sempre existiu. Sempre foi assim. Só que agora está dando-se publicidade. Há um estudo, né, do IPEA que diz que apenas 10% dos crimes que acontecem no Brasil é que chegam às autoridades. Ou seja... Isso é verdade. Ou seja, se você tem 80 mil casos de estupro em um ano, se só é 10%... você vai ter quase 1 milhão de casos de estupro. Até porque dentro de determinadas famílias a vergonha é tão grande que não leva a coisa a público. Muito a público. Hoje você tem uma realidade que as pessoas, a família, quando descobre, prefere que ninguém fique sabendo daquilo. Exatamente. E aí criminosos deixam de ser punidos em função disso. Então são dados, né, são as subnotificações que são gigantes. Agora você fala muito em família, lá na família, mas existe também a aproximação. Sim, também. A família dá uma bobeada e começa a haver uma aproximação à família de pessoas que estão ali de olho naquela criança, pelo amor de Deus. Tem relatos, casos, né, de pessoas que foram processadas e presas que, por exemplo, a filha que foi participar da festa da pijama na casa da amiguinha. Isso. O pai da amiguinha fez alguma coisa com a filha. Exatamente. Tem relatos de psicólogos que estavam ali para fazer um tratamento com a filha e o psicólogo abusou da menina. Então, ou seja, você tem desde o parente de dentro da casa a pessoas no entorno da família que, se der um vacilo, a primeira oportunidade pode acontecer alguma coisa. Aí fica a pergunta, para onde caminha a humanidade? Cada vez para o precipício, porque se a gente não tiver os cuidados, atenado o tempo todo, seja lá com quem for, se não tiver ouvido aberto para escutar, porque criança fala. Criança, quando sai da habitualidade, fala. Muitas vezes a família diz, seu tio não ia fazer isso com você. Muito bem, me diga quais são os principais aspectos que você abordou nesse livro. E que recomendações você dá? Os principais aqui é justamente como se defender de criminosos na internet. Conversas, não falar com gente que você não conhece, não dá, entendeu? Quando você perceber que tem alguma coisa errada, dizer aos pais, toques. Criança não tem que ser tocada por ninguém. Mas você tem que passar isso para a criança. Para a criança. Qual seria a metodologia ou não tem metodologia? Tem, aqui a gente dá vários exemplos, né? Exemplos didáticos. Por exemplo, a gente cita que quando um tio pega a criança e bota no colo e senta com a criança no colo, isso não é uma postura adequada para uma criança. Quando o tio pede para olhar o colar e pega no pescoço e vai baixando a mão, né, para chegar até os seios de uma criança, isso não é uma postura correta, né, um vizinho. Então nós damos vários toques que a criança vai se atentar, vai dizer, isso aconteceu comigo. Mas o seu livro não é dedicado não é dedicado, mas ele não é indicado para a criança ler. Criança não. Infanto-juvenil, né? É um livro infanto-juvenil. Ou seja, o nosso público-alvo são crianças a partir de 13 anos, que são os adolescentes. Perfeito. Né? Que no mundo de hoje já não são mais crianças, tão crianças assim. Mas assim, quem está ali com 10, 11, 12 anos já pode ler e entender. Tanto que eu trago uma linguagem de leis muito mais simples. Eu explico o que é crime hediondo, eu explico o que é ato libidinoso, para a criança entender. Porque a grande questão é a proteção da criança. Aí eu te pergunto, não seria um livro para ser lido entre pais e crianças? Pais, professores e crianças, a partir de 13 anos... didático, para escolas também. Também, claro. Redes públicas, entendeu? Quem tiver, por exemplo... Ontem eu estava conversando com um gestor de uma cidade do interior que disse que queria adotar esse livro, que queria aplicar esse livro no interior da cidade dele, que ele queria que todos os jovens e adolescentes da cidade dele tivessem acesso a esse conteúdo e todos tivessem essa leitura. Um projeto eu achei maravilhoso. Sabe? O que é que você acha? Eu só acho maravilhoso. Mas é claro que sim. Quanto mais gente tiver acesso a essa informação... Se você conseguiu, eu vou mais uma vez tentar mostrar para vocês aqui, ó. Se ele conseguiu fazer isso num livro com um assunto tão... Aqui, meu filho. Com um assunto tão árido
porque é um assunto árido. Ele conseguiu dar essa dimensão que vai ao público adulto, porque vai. Eu li grande parte desse livro já e vai. E ir à criança, ir ao adolescente, isso é fantástico. Isso é fantástico. Quando é que você vai lançar? A expectativa, eu acredito que dia 30 de setembro, estou aguardando o local, mas tudo indica que dia 30 de setembro. 30 de setembro. Então me avisa pra gente... Eu peço pro senhor divulgar aqui. Jogar no ar. O senhor não vai divulgar nada, mas eu vou divulgar. Vamos lá, vamos em frente. Tá bom? Muito obrigado. Eu acho que isso aqui é fantástico. Coloquem na cabeça de vocês. Escutar, cuidar e proteger. É o livro do Eduardo Tavares Júnior. E que eu acho que isso aí vai provocar muita coisa. Eu acho que isso deve ser provocado dentro da escola. Eu vou dizer um negócio a você. Se fosse secretário de Educação, eu adotava o livro. Eu adotava o livro, sinceramente. Para colocar pelo que eu vi, pelo que eu li, pelo que você explica, eu adotava. Porque é preciso colocar no lugar. E eu confesso que quando eu fiz esse livro, eu não tinha essa pretensão toda mas o tema é tão difícil, tem que ser enfrentado. Muito. Que realmente está tomando uma... Qual é a sua profissão? Eu sou formado em Direito e Economia. Olha aí, tá vendo? Ele foi exatamente onde tem que ser. Espetacular. Que eu não perguntei a você, que eu podia ter perguntado, e você não saia daqui frustrado. Que foi? Não, eu fiquei muito satisfeito. Perguntou tudo. Então tá bom. E agradeço o convite e vamos aguardar a confirmação. Vamos aguardar a confirmação para o senhor estar divulgando aqui. O senhor não vai divulgar nada. Que educação, infelizmente. Um abraço, meu amigo, muito obrigado. Leve meu abraço ao meu querido Eduardo Tavares. Será dado. Tá bom? Tá joia. Obrigado mesmo. Obrigado. Vamos até os nossos comerciais, gente, lembrando do nosso Sebrae, hein? Não pode esquecer do Sebrae. E voltamos já. E já que eu falei em comerciais, Sebrae, etc., é um grande publicitário como nosso terceiro convidado aqui. Vou falar de uma das minhas paixões, que é a publicidade, que foi a publicidade durante tanto tempo na minha vida. Vamos lá, voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Hashtag Pegue Junto com o Amor 21. Pegue junto com a Clarinha, com a família da Lili e mais 200 famílias. Pegue junto na promoção de inclusão, saúde e direitos de pessoas com síndrome de Down. Pegue junto com o Amor 21. Pix 22 597 093 0001 16. Sua ajuda é muito importante para Amor 21 continuar de portas abertas. Hashtag Pegue Junto Amor 21. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje. Oh, coisa boa, só com assunto bom. E chega, senta do meu lado, cara aqui, que eu gosto dele, mas independente de gostar dele, eu amo a profissão dele, que foi minha profissão por 40 anos. Então, gente, será que isso é bom para mim? Publicitário de primeiríssima ordem, ativo, dinâmico, e aquele cara que foi lá em São Paulo e trouxe para aqui, sabe o quê? A Federação Nacional das Agências de Propaganda, a FENAPRO. Gustavo Moreno está aqui conosco. Tudo prazer, bom, Gustavo? Tudo bem, tudo bem. Quantas horas a gente tem para discutir publicidade? Como é que você gosta pouco, né, de falar sobre Não, mas você não pode falar em horas, sabe por quê? É. Porque você é publicitário, então deve ser o rei da síntese. Só em segundos. Hoje em dia, então, tem que falar tudo em 3 segundos. Em 3 segundos, não é isso? Exatamente. Vamos ver se a gente consegue aqui. Não né? é? Tanta coisa nova, tanta novidade aí no mercado, ferramentas que... Até antes de falar da FENAPRO, eu vou dizer para você, vou
vou perguntar a você. Como é que você sente essa mudança que houve na propaganda de um modo geral, onde aquelas peças que a gente chamava de fundamentais, hoje também vêm sendo muito substituídas por uma nova forma de propaganda que são as redes sociais? Pronto, é assim, eu acho que as pessoas acabam colocando um estigma muito maior do que de fato elas são. Verdade. Eu acho, tá? Eu acredito o seguinte, pra mim, e aí um pouco da história, né? Quando teve o jornal impresso, aí veio o rádio, aí vai acabar o jornal impresso. Jamais. Acabou. Aí depois veio a televisão, que pra mim a televisão foi uma transformação maior do que a internet. Não tenha dúvida. Né? Porque imagina que você passou a enxergar através de uma tela, imagina o impacto naquela época, né? Você deve ter vivido o rádio, isso. você viu, é lógico. Teve o tempo, eu vi toda a criação da televisão. Então, imagina, Toda. as pessoas se reuniam para olhar através daquela tela e falar, nossa, eu tô assistindo. Para mim foi maior o impacto de transformação, né? E depois você tem aí a mídia exterior, outdoor, busdoor, né? Essas mídias exteriores. E aí depois você surge a internet, como se ela fosse, não, vai acabar agora. Não, eu acho que assim, a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar. Cada peça, cada meio tem o seu valor e tem o seu público. A grande família. Exatamente. Com convivência. A gente chama de cross-mídia isso aí. É aquela coisa de você poder andar no barro, no asfalto, Exatamente. na lama. Exatamente. Ou anfíbio, né? Que você anda na água, Exatamente. no mar, no mar. Então, assim, hoje, as agências de publicidade são justamente esse diferencial. Porque ela vai te mostrar qual é o melhor cross-mídia que você tem para aquele. Exatamente. o seu público. Exatamente. Você trabalha com o quê? Você quer atingir como? Qual verba você tem? O que você tem? É um erro hoje achar que você resolve tudo com as redes sociais. Com certeza que não. Porque as redes sociais, ela está mais acessível, tem mais gente consultando, mais gente cada vez presa nela, consumindo mais tempo, dando mais atenção a ela, mas ao mesmo tempo você também tem muita gente disputando a atenção Sem daquelas dúvida pessoas. alguma. Agora, eu não quero perder o fio da meada, porque diz muito respeito à publicidade. Aquilo que você começou, a mudança, né? Ver lá daquele rádio, entrando na televisão preto e branco, para você, só para curiosidade. Meu primeiro programa em televisão foi preto e branco. Então, deixa pra lá. Vamos esquecer. Não, qualquer dia desse a gente faz um só pra lembrar disso. Não é só. Mas aí tem muita história, meu amigo. Aí tem muita história. Mas até perdi o fio da meada, já não sei mais o que é que eu ia falar. Mas vamos lá. Essa questão da convivência. Tá. Né? Como é que você hoje diz para o cidadão que veio lá de não sei onde e para o outro que está nascendo agora na comunicação, qual é o melhor? Qual é a convivência? Como é que as coisas devem acontecer? Pronto, dados. Então, da mesma forma que você tem cada vez mais tecnologia para determinadas coisas, você também tem cada vez mais acesso a dados. Não tenha dúvida. Né? Porque a tecnologia lhe permite muito isso, desde que você tenha acesso a esses dados de forma legal, de forma correta, que é através da LGPD, compliance das empresas e tudo mais. Então, quando você tem mais dados, você consegue planejar de forma mais clara. Então, a primeira coisa é que esse profissional novo é menos emoção. O profissional mais velho, vamos dizer assim, ele ter a mente aberta para se atualizar também. Perfeito. Ele não pode nem se fechar para essas novas tecnologias, assim como o mais novo também não pode se garantir, agora é tudo assim. Não, peraí, tem coisas... A televisão ainda é muito importante, né? Quando eu dou uma entrevista, às vezes, numa TV aberta, alguma coisa, meu telefone é uma loucura. Eu te vi na televisão e tal. Então ainda tem, né? A depender do público, a depender da região. Então, é o que a gente diz assim, da mesma forma que está vindo muita tecnologia, também estão vindo muitos dados. Utilize os dados, seja técnico, vai atrás do que é menos emoção, não no caso da criação, né? Porque criação é por emoção. Mas na hora das entregas... Mas é por emoção dirigida. Bem dirigida. Bem dirigida, porque vai te ajudar a ter mais resultados. Exatamente. A partir do momento que você usar Exatamente. a técnica, as métricas e os números. O veículo certo, tudo. É porque as redes sociais hoje, elas te dão uma dopamina muito interessante, porque você posta uma coisa, você patrocina e você pode ficar gerenciando, vendo os leads, pessoas entrando em contato. Então isso às vezes libera algumas substâncias hormonais no corpo que dá uma certa adrenalina e o cara acaba se apegando a isso. Mas você tem que, por exemplo, hoje, a mídia exterior. Eu vejo que a mídia exterior está ganhando cada vez mais espaço.
quanto mais a tecnologia avança, mais a mídia exterior ganha espaço. Porque aquela placa de outdoor, por exemplo, tenha dúvida. ela tá ali, ela não está disputando com ninguém. Exatamente. Já aqui no telefone, É você a famosa tradicional. Pô, gente, ainda existo. A propósito disso, nós vamos ter uma televisão que não será nada tradicional a partir do próximo ano, que é a televisão 3.0. Eu pergunto a você, em termos de propaganda, será uma maravilha para nós todos, sobretudo para o consumidor em termos de gasto? Sim, eu acredito que sim. É porque hoje tudo está convergindo, né? Então você tem esse programa que você pode chamar hoje de podcast, né? Talvez. Podcast, exatamente. Né? Que você poderia estar na rádio, poderia estar ao vivo no YouTube, você poderia ser um programa de televisão editado, você pode ser tudo, né? Desde que você tenha todas as ferramentas. Então eu acho que os veículos são isso. Hoje em dia você está ouvindo o rádio no rádio e podendo ouvir na TV através do YouTube. Não tenha dúvida. Então essa conversão, ela é cada vez maior. Então você chamar daqui a pouco a televisão, ela vai muito mais ser um equipamento daqui a pouco. Eu acho que hoje já é que não dá para generalizar, porque você tem ainda localidades que você não tem lugares mais pobres, por exemplo, você ainda não tem o acesso à internet tão alto, às vezes é uma TV parabólica. É verdade. Mas, de fato, esse número está crescendo cada vez mais. Então, a televisão hoje, ela é quase um computador também. Tudo bem, né? mas um celular, no caso, por exemplo, da 3.0, me referindo à propaganda. Sim. Nós hoje, daqui a um ano, vamos botar daqui a um ano, né? Eu acho que hoje já conseguem. Não, mas vamos botar daqui a um ano. Você vai fazer a propaganda voltada para aquele público daquele bairro. Meu Deus do céu, daquela cidade não, daquele vilarejo. Exato. Não, eu só quero a minha propaganda voltada para esse público. Isso é um avanço fantástico. É que é o que você faz hoje com a rede social. Exatamente. Só que você vai poder fazer com a TV. Né? É isso. Hoje você já consegue, por exemplo, se eu for comprar espaço na Netflix, por exemplo, para patrocínio, né? Onde tem comerciais, eu já consigo escolher praças, escolher regiões. Você já consegue fazer isso. Muito bem, mas vamos voltar para um assunto muito importante no momento, que é a FENAPRO em Alagoas. Legal. Você conseguiu trazer para cá, eu chamo de presidente da FENAPRO, capítulo Alagoas, você chama de delegado, cada um faz o que quer. Formalmente, Então, lógico. Então me conta o que você pretende fazer com a FENAPRO aqui. Pronto, a Federação Nacional das Agências de Propaganda. Exatamente. Ela é o órgão nacional. Perfeito. Ela que organiza todas as SINAPROS, que são o sindicato das agências de propaganda locais em cada estado. A gente não tem uma SINAPRO aqui. O que a gente fez? Deu o primeiro passo, puxar a FENAPRO para Alagoas. Inverteu. Então a gente traz uma delegacia da FENAPRO para cá, convoca todas as agências, conversa um pouco sobre quais o papel e quais os produtos que a FENAPRO hoje está oferecendo e quais os benefícios de as agências estarem conectadas à FENAPRO, e a partir desse momento a gente cria o SINAPRO. Então vamos voltar um minutinho aí, porque você mesmo formulou a pergunta. O que a FENAPRO vai oferecer aqui no mercado de Alagoas? A FENAPRO, ela hoje já presta esse serviço, né, de tentar justamente organizar as agências a acompanharem essas transformações. Então, por exemplo, hoje as agências já usam muito as inteligências artificiais para criar uma peça, para editar. Hoje você faz filmes pela inteligência artificial sem precisar contratar ninguém, uma produtora. Então você tem todas essas ferramentas. O garoto propaganda mais importante hoje é o Avatar. Pois é, então tem uma série, você pode colocar alguém para falar, Então é uma discussão, inclusive na classe artística, exatamente, nas produtoras de vídeo e nas agências de publicidade. Então, assim, por exemplo, quais são hoje as inteligências artificiais disponíveis no mercado para cada processo, que uma agência de publicidade pode usar em cada processo? Então a FENAPRO vai lá, faz uma pesquisa com todas as agências. O que você está usando para planejamento, o que você está usando para briefing, o que você está usando para escrever, o que você está usando para pesquisar, e aí ele vai construir um mapa. Agências, você já está usando a inteligência artificial nesse momento? Até para financeiro, sem dúvida, para administrativo, para faturamento. Então, quais são as inteligências artificiais? Porque a gente às vezes olha uma ou outra e tem um monte. E a gente não sabe, peraí, eu posso confiar nessa? Tem alguém usando? Alguém que já usou, que é legal? Então a FENAPRO reúne, eu estou só usando um dos exemplos. Sim, claro. Que a FENAPRO reúne tudo isso, ela está fazendo um mapa
de quais as inteligências que as agências podem usar e que são confiáveis, porque tem outras agências Muito usando bom. e avaliando. Então é um mapa muito legal para as agências já avançarem, não precisar percorrer um percurso de erro que as outras percorrem, ela já vai no assertivo. Um outro exemplo é, por exemplo, um mapa de salários. Então, peraí, quanto é que custa esse profissional? Ele está pedindo muito, está pedindo pouco, está ganhando pouco, está ganhando muito, até para não se prejudicar legalmente. Então a FENAPRO está construindo terminando de construir esse censo, que eles fazem, acho que a cada 2 ou 3 anos, para construir isso. Existem também, por exemplo, atividades de tendências. Então, vamos fazer um design sync, vamos fazer um canvas, vamos discutir entre as agências locais, assim, qual é o futuro da publicidade? Essa é uma grande, se preparar, essa é uma grande pergunta. E não só, não só em relação à publicidade como um todo, mas eu digo, qual é o futuro do profissional de publicidade? Porque você veja o seguinte, há alguns anos atrás, eu me lembro que eu tinha na minha agência, inclusive, você tinha laboratório. Você tinha laboratório para você fazer os cartazes, para você fazer as fotografias, para você fazer fotoletra. Era um negócio diferente. Para depois criar a montagem, tudo isso acontecia antes. E hoje, como é? O que é que precisa? O que é que não precisa? Por onde se anda? Eu acho assim, né? O que eu acredito, na verdade eu nem acho, eu acredito. Eu acredito que a publicidade está voltando, assim, está voltando. O que sempre teve valor na publicidade, que era o processo criativo. Que era Perfeito. A criação, a criatividade, a tiradinha, as coisas os slogans, as campanhas bem feitas, acho que elas estão voltando a ter valor. Porque antes eles falavam assim, você já recebe aí uma comissão da mídia, da veiculação, pra que eu vou pagar a criação? Deixa eu abrir um parênteses aí. Lógico. Você acredita como eu que a criação, eu estou falando de um modo geral, Sim. A criação de um modo geral, ela caiu estupidamente na publicidade brasileira, sobretudo na televisão? Não existem mais aqueles comerciais gostosos, criativos? Por conta disso, porque... Exatamente. Porque pasteurizou muito. Muito bom. Né? Ele ficou muito flat. É verdade. As agências meio que perderam gosto, vamos dizer assim, né? Perderam tesão, sei lá se eu posso falar essa palavra aqui, mas da criação, né? Perderam. Então, você tinha assim, os donos das grandes agências eram, na verdade, criativos, eles não sabiam nem administrar a empresa. Não. Tanto que muitas agências até quebravam ou tinham dificuldades financeiras sempre muito grandes, porque os criativos estavam sempre muito mais preocupados com Porque você tinha diretor de criação e diretor de arte. Exatamente. Os dois trabalhavam juntos. Exato. Diretor de criação, diretor de arte, redator. Então eu acho que apesar da inteligência artificial estar crescendo, ela não faz sozinha, ela não vai conseguir ter essa tiradinha sozinha. Então eu acredito muito que o valor das agências de publicidade com a tecnologia, que é uma coisa fria, é uma coisa impessoal. A união é que é a coisa boa, que poderá vir a ser a coisa boa. Você hoje tocou nesse programa num assunto altamente pertinente, que é essa questão de levantar o poder da criação. Exatamente. Existe a técnica? Claro que existe. Então vamos aliar as duas. Até a negociação com os clientes está começando a mudar, porque ele entende hoje que não adianta. Se você tiver métrica, se você tiver uma melhor ferramenta de inteligência artificial, mas você não tiver um conteúdo que seja criativo e que tracione, você vai ter vamos dizer assim, você vai ter um carro lindo, moderno e bonito, mas que ele não passa dos 10 por hora, porque não dá tração. E as pessoas são movidas ainda, mesmo que com toda a tecnologia, por emoção. Me levou uma saudade danada. Elas ainda são conduzidas por emoção, por propósito, por destino, por futuro, por ambição. Verdade. E aí essa coisa fria da tecnologia, muitas vezes, ela não é o suficiente. Não é. Eu acho que está mudando, eu acho que está voltando. Assim como as placas estão voltando a ter... Eu acho que a criação, ela está voltando com muita força e como um grande diferencial para as agências, além da técnica de fazer uma boa distribuição na mídia para que esse alcance seja eficiente. Eu estou achando super interessante. Deixa eu dizer a vocês aí, o nosso querido Gustavo Moreno, ele é diretor da Labox, que é uma das mais importantes agências de propaganda aqui no estado de Alagoas. E que tem um trabalho admirável, não só um trabalho institucional, mas inclusive é a agência do nosso Tribunal de Contas, faço questão de dizer, como um trabalho também com empresas comerciais, com tudo.
Tudo isso que você está falando aí, você aplica na Labox? A gente aplica na Labox porque, assim, o diferencial de você contratar uma agência de publicidade entre as agências que são filiadas à ABAP, à FENAPRO, o que eu sempre digo é o seguinte, é sempre o caminho mais seguro e onde você vai transformar o seu dinheiro em investimento e não gasto. Com certeza. Então, apesar das pessoas, eu tenho um primo, eu tenho um sobrinho, é muito legal isso tudo, eu acho saudável. Mas uma agência de publicidade, ela está sempre com uma estrutura voltada para se atualizar, viagens para se atualizar, cursos que a gente paga para os nossos colaboradores o tempo todo. Então a gente está em plena transformação e os desafios que a gente tem no dia a dia. Você falou em desafio. Repare uma coisa que eu queria colocar aqui. Engraçado, a gente sente falta daqueles prêmios, daquelas premiações que haviam na propaganda. Fantásticos, eu ganhei vários, graças a Deus. Não é isso? Aqui ainda tem. Mas muito pouco. Não, mas assim, é uma vez por ano, acho que poderiam ter mais. A FENAPRO, inclusive, ela promove. Por favor. A gente vai procurar promover mais prêmios para incentivar cada vez mais, principalmente a criatividade, e a qualidade da mídia que é para distribuir e garantir um alcance para a mensagem. Eu me lembro agora, dentro do projeto só vou dar um exemplo eu trabalhava na Almap, né, Alcântara Machado, e que tinha uma empresa que era ligada a ela só de criação. E eu era uma das partes de criação. E uma vez me botaram na mesa o seguinte: olha, a gente precisa dizer que o Volkswagen, ele não gasta quase pinóia nenhuma. E aí, eu não sei se você lembra disso, mas eu criei um anúncio em que você tinha vários quadrinhos e o Volkswagen na estrada, em primeiro plano, depois no outro, depois no outro, depois no outro, depois no outro, e o título era: o Volkswagen anda, e eu ganhei o prêmio com isso. Olha aí que legal. Exatamente. Então eu acho o seguinte: você está precisando tirar da cabeça das pessoas criativas o melhor para a propaganda nossa, alagoana e brasileira. Tá no projeto da FENAPRO, tem, inclusive em outros estados, eles promovem isso, inclusive em Recife vai ter um agora, e a gente vai estar presente lá prestigiando os amigos e trocando muita experiência, e a gente tem nesse projeto investir. O que você gostaria de dizer aos seus clientes e futuros clientes agora? Diga aí. Aproveita. Assim, a gente sempre procura o melhor, né? Sempre procura se atualizar. Às vezes eu fico inquieto, assim, será que a gente está perdendo alguma coisa? Será que a gente está ficando para trás em alguma coisa? Aí eu começo a ler, pesquisar, eu provoco a minha equipe o tempo todo para a gente ficar sempre antenado, porque o mundo está tão rápido que você piscou um pouquinho mais demorado, você perdeu. Então eu procuro sempre estar conectado, fazer o network máximo possível para ter sempre artigos, informações, pesquisas, dados, cursos, acesso a tudo isso para a gente estar sempre atualizado e poder oferecer aos clientes o melhor. E o que é mais importante, aturar determinados clientes. Não. Não é determinados clientes. Isso é a parte boa, meu velho. Muito obrigado por você ter vindo ao nosso bate-papo. Volte sempre, você sabe disso. Isso aqui é um espaço que você pode usar e abusar. Legal. Tá bom? Obrigado mesmo. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. 8 horas da manhã, você já sabe. No sábado, na Band, 8 horas da manhã. Mas desde quinta-feira, que sempre a gente coloca no YouTube, para você divulgar, para você chamar os amigos, discutir aquilo que a gente discute tanto aqui. Obrigado, gente. Até lá. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quem tem um negócio está sempre pensando nos desafios. Não tem hora, não tem lugar, mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa?